Olá, galera, tudo bem? Então, na semana passada, nós falamos na nossa última aula sobre as funções da literatura, né? E aí, eu deixei para vocês fazerem as atividades das páginas 533 a 535. E agora nós vamos fazer a correção dos exercícios e eu vou comentar essa correção, para que vocês possam corrigir os exercícios e, se tiver alguma dúvida, é uma nova explicação que vocês terão. E se essa dúvida persistir, vocês têm autonomia para entrar em contato comigo, tá ok? Inclusive, eu tô achando vocês muito dispersos. São poucos os que têm entrado em contato para confirmar que fez a atividade. É importante que vocês mandem foto da atividade pronta para que eu possa computar os pontos de vocês aqui, tá bom? Preciso ter esse controle pro bem de todo mundo. Então, vamos lá. Exercícios conceituais de literatura, página 533. Número 1. Sobre a literatura, é correto dizer que... O que é a literatura? Aí deu. Se trata de uma representação simbólica do mundo, é um retrato fiel da realidade, mostra exatamente como são as coisas, se baseia somente em fatos inventados ou se apoia na repetição de temas e na restrição de seu uso pelas classes dominantes. Então, você vai marcar qual é a questão que melhor corresponde à definição de literatura. E a resposta correta é a letra A, de amor. Por que é a letra A? Porque, embora a literatura ela se aproxime o máximo que ela pode da realidade, ela não é uma representação do real. Ela não representa a realidade exatamente como ela é. Ela simboliza essa realidade por meio da arte. Então, assim, embora a literatura ela tenha uma responsabilidade social, né, além de entreter, ela também tem o cunho de denunciar ou de contar o contexto social no qual aquele período está inserido, a literatura em si, ela não tem essa obrigatoriedade de toda a história contada na literatura seja real. Não. Tem espaço para literatura, para histórias inventadas, desde que essa invenção seja próximo da realidade na qual aquele contexto ou aquele período histórico está inserido. Tá bom? Então, número 1, letra A de amor. 2. Podemos dizer que o autor, por meio da literatura... A número 2, a resposta correta é a letra C. O que o autor faz na literatura? Ele estimula a imaginação e a criatividade. Então, essa é uma das funções da literatura, um dos objetivos. É fazer com que o leitor, ele é um exercício. E aí, a literatura convida esse leitor a exercer o exercício ou a função de pensar no contexto em que ela está inserido, de olhar com a observação do autor. Então, ele tem essa responsabilidade com o seu público, com o seu leitor, de despertar nele alguma coisa, né? Algum sentimento, alguma ação, algum pensamento. O leitor literário, ele tem essa responsabilidade com o seu leitor, tá bom? Então, a resposta correta é letra C, de coração. Número 3. Excelentíssimo senhor governador, trago a vossa excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928. Administração. Relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco. De ordinário, vai para eles dinheiro considerável. Não há vereda aberta pelos matutos que Prefeitura do Interior não ponha no arame, proclamando que a coisa foi feita por ela. Comunicam-se as datas históricas ao governador do estado, que não precisa disso. Todos os acontecimentos políticos são badalados. Porque se derrubou a Bastilha, um telegrama. Porque se deitou pedra na rua, um telegrama. Porque o deputado esticou a canela, um telegrama. Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929, escrito por Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, um importantíssimo autor da nossa literatura brasileira. Vocês ouvirão falar dele ainda. Então, vamos lá. O relatório traz a assinatura de Graciliano Ramos, na época prefeito de Palmeira dos Índios. Ai, que legal! E é destinado ao governo do estado de Alagoas. De natureza oficial, o texto chama a atenção por contrariar a norma prevista para esse gênero, pois o autor... Então, esse telegrama,
assinado por Graciliano Ramos, né, o prefeito lá de Palmeira dos Índios, ele tinha uma linguagem específica que ele precisava obedecer. Só que ele não obedeceu essas regras, né, gramaticais. E como que a gente sabe disso? Ou o que o autor faz? Ele usa recursos de linguagem do seu regionalismo, da região na qual ele vive, o que, na verdade, não é permitido, esse tipo de linguagem, quando se trata de um e-mail de tamanha responsabilidade. A gente está falando de uma conversa entre autoridades. É um prefeito conversando com o governador. Imagina-se que os dois não tenham, por exemplo, um nível de intimidade, até porque não se trata de um assunto pessoal. E aí, então, nesse tipo de texto, a linguagem esperada é uma linguagem culta, toda trabalhada nas regras gramaticais. Então, não tem espaço para marcas da oralidade, que são essas palavras que a gente usa no dia a dia, né? Então, coisas assim não cabem nesse tipo de texto. E também marcas do regionalismo, igual, por exemplo, nós mineiros falamos uai. Esse uai é regional, é nosso, é daqui. Ainda que um grupo de mineiros vá para a Bahia e chegue lá na Bahia, fale uai, e o grupo de amigos deles comecem a repetir uai também, essa palavra, ou essa expressão, ela existe porque a região de Minas a criou. Então, isso nós chamamos de regionalismo, tá bom? São aquelas palavras comuns a uma determinada cultura de uma região específica. Então, na número 3, você tinha que marcar a letra C novamente, quando diz: expressa-se em linguagem mais subjetiva, com forte carga emocional. Então, além dele usar essa linguagem, ele demonstra uma carga emocional ali, quando ele deixa evidente o que ele sente em relação ao assunto. Quando ele fala, por exemplo, todos os acontecimentos políticos são badalados, porque se derrubou a Bastilha, um telegrama, porque se deitou pedra na rua, um telegrama, porque o deputado F esticou a canela. Então, assim, tem algum sentimento escondido ali, que a gente não precisa analisar agora, mas é subjetivo, ele não é tão direto quanto deveria ser, tá bom? Então, número 3, C de coração. 4. Aquarela. Diz assim: o corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes, que a brisa beija e balança. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, negro, o negro. Cacaso, Holanda Cacaso. Poeta. Situado na vigência do regime militar que governou o Brasil na década de 1970, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando. Lembra da figura de linguagem que a gente falou? Que a metáfora ela é uma comparação exagerada? Então, tem uma metáfora nesse poema. E onde que a gente encontra essa metáfora? Era o que vocês precisavam fazer na questão de número 4. A metáfora consiste no emblema nacional transfigurado pelas marcas do medo e da violência. Quando ele usa as cores da nação para falar, o verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, negro, o negro. Aí quando ele faz essa comparação falando no assoalho o sangue se decompõe em matizes, ele está ali metaforizando a dor da época, o sofrimento que era para eles, né, viver na década de 70. E aí, então esse emblema nacional ele transfigura ali as marcas do medo e da violência. Letra D de dado é a resposta correta, tá bom? Lica, mas como que você viu isso? É simples, volta lá no primeiro verso do poema, quando diz: o corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. É ou não é de dor que ele está falando? É ou não é de sofrimento? Não é? E aí ele metaforiza isso usando as cores da bandeira do Brasil. Letra D de dado. Resposta 4.
5. Correlacione as funções da literatura com seus devidos objetivos. Conhecimento de mundo refere-se a que função da literatura? Número 3, função epistemológica. Conhecimento de si e do outro. Número 2, função psicológica. Denúncia social. A função social. Então, a sequência correta ficaria 3, 2, 1. Não preciso explicar novamente o que é cada uma dessas 3 funções, né? Eu já falei isso na aula anterior. Vocês já têm maturidade, né? E se não mandaram mensagem é porque entenderam. Estou partindo desse princípio, amores. Próximo. Agora, exercícios de contextualização. Exercícios contextualizados. Açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café, nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, plantaram e colheram a cana, que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram esse açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Ferreira Goulart, importantíssimo escritor do modernismo. A literatura brasileira desempenha papel importante ao suscitar reflexão sobre desigualdades sociais. No fragmento, essa reflexão ocorre porque o eu lírico... O que ele está fazendo? Ele está explicitando, né, a exploração dos trabalhadores. Então, quando ele vai tomar um café, ele faz uma reflexão sobre o açúcar. Esse açúcar branco e puro que eu estou bebendo agora, que está adoçando meu café? Pois é, esse açúcar vem das mãos de escravos, de pessoas que são escravizadas para produzir esse alimento, né? E aí ele expõe isso. E essa é uma das funções da literatura, a denúncia social. E essa denúncia, vocês conseguem perceber, ela pode ser feita por meio de um poema, de uma crônica, de um livro inteiro, de uma música, não importa. Não importa qual o canal, qual o veículo utilizado, mas a literatura tem uma das funções é essa denúncia social, é convidar o leitor para pensar na realidade, né? Eu, por exemplo, estou tomando meu café agora. Vocês acham que eu parei para pensar de onde vem o açúcar? Obviamente que não. Não parei para pensar. Só que aí eu leio esse poema, toca, não toca? Claro que toca. Para que o meu açúcar exista, para que eu possa tomar o meu café aqui na rua de Ipanema, quem mora em Ipanema não é qualquer um, né, gente? Então, para que ele possa granjear desse momento, o Ferreira Goulart, ele leva você e ele leva a mim a refletir sobre o trabalho escravo, sobre a exploração que ainda existe a exploração. A gente sabe que existe. Principalmente agora, na época da pandemia, que a economia está lá embaixo e o pobre mais que nunca precisa trabalhar para sobreviver, mais que nunca a exploração vai aumentar e a gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Então, ó, fiquem atentos. Literatura não é só arte, não é só brincar de pintar. Ela tem muita história e ela chama muita atenção. Nossa, o que nós vamos fazer com a nossa capacidade, né? Com a nossa responsabilidade social enquanto indivíduo e depois enquanto massa. Pensem nisso. Então, a número 1, resposta correta, é a letra E, de explicita a relação... Não tô bem hoje, não. Explicita a exploração dos trabalhadores. Esse café desceu amargo. 2. A antítese, outra figura de linguagem, que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira, é expressa poeticamente na posição entre a doçura do branco açúcar e antítese. A gente sabe que é aquela em que existe uma oposição, né? Então, o que existe em oposição à doçura do branco açúcar? Qual é a posição de branco? O oposto de branco? Preto, não é? Então, ele usa essa oposição de cores, essa antítese, para deixar evidente
O trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. Branco claro, preto, negro, escuro. Então ele faz essa oposição, claro e escuro. Ok? Antítese é isso. Então, número 2 dos exercícios contextualizados, novamente letra E de escola. Próximo. Em algumas obras literárias, a estruturação do texto se faz com períodos simples, curtos, sem ocorrência a estruturas oracionais subordinadas, como as seguintes: ninguém, o Haiti é aqui. Ninguém é cidadão, o Haiti não é aqui. No exemplo a seguir, colhido em um chat na internet, envolvendo vários usuários, pode-se dizer que ocorre igualmente um procedimento econômico de linguagem. Alguma mulher a fim de conversar? Por favor, me... Tchauzinhos. Não vou ler esse texto inteiro, gente, com vocês. Foi. Em contextos de produção de língua escrita, na obra literária e no diálogo da internet, os procedimentos se diferem. Por quê? Qual a grande diferença de uma obra literária, da linguagem utilizada em uma obra literária, para uma linguagem utilizada na internet, por exemplo? Essas duas estruturas textuais se diferenciam especialmente por quê? A resposta correta, meus amores, é a letra A. Porque na linguagem literária, a economia linguística é quase sempre um traço estilístico visando a expressividade. Na internet, a economia deriva de um tipo de coesão textual decorrente da constituição de um novo meio de comunicação. Vou traduzir isso para vocês. Na literatura, quando se tem um autor que ele parte do princípio de que ele vai economizar linguisticamente, ele vai abreviar, ou ele vai cortar, ele vai cortar sentido, cortar frases. Essa abreviatura, ou essa economia linguística, ela se refere a um perfil de escrita. Ah, meu jeito de escrever é assim, é meu estilo, e eu prendo a atenção do leitor sendo assim. Então, isso é um estilo meu. Nem todo mundo precisa ser igual. Então, na literatura, essa economia linguística refere-se ao estilo de escrita do autor. E na internet, o que significa essa economia? Essa economia é porque as redes sociais exigem que nós escrevamos coisas mais rápidas. A tecnologia, ela é instantânea, então os nossos textos, eles também têm que ser instantâneos. Então, se eu estou conversando com os meus amigos no WhatsApp, eu não preciso fazer uma coisa enorme. Eu posso abreviar, que eles vão entender e pronto, acabou. Tanto que existe uma nova expressão. Essa linguagem que a gente usa na internet, nós chamamos de internetês. Que a gente criou, nós seres humanos conseguimos criar algumas palavras que só existem na nossa linguagem do internetês, que a literatura ainda não conhece ou ainda não pratica. Então a diferença é só essa, que na literatura é uma questão de estilo e na internet é uma questão de sobrevivência. Eu, por exemplo, como professora de português, se eu for escrever o português extremamente correto, nenhum indivíduo conversa comigo no WhatsApp, gente. Eu morro sozinha com o meu ego e a gramática, porque ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Então, para eu sobreviver nesse meio, eu preciso fazer vista grossa, eu preciso não corrigir os meus amigos, fingir que eu não tô vendo, e dar a eles essa liberdade. Olha, gente, tudo bem, eu sou amiga de vocês, eu não tô aqui para corrigir português de ninguém, até porque, né, me poupe, nos poupe. Então, eu preciso fazer essa comunicação com eles, caso contrário, não rola. Então, letra A de Amora. E, cara, eu tô com muita saudade de vocês. É isso que eu queria falar. 4. Comenta-se um pouco rápido demais que a predileção que nós leitores sentimos por um ou outro personagem vem da facilidade com que nos identificamos com eles. Essa formulação exige algumas pontuações. Não é que nos identifiquemos com o personagem, mas sim que este nos identifica, nos aclara e define diante de nós mesmos. Algo em nós se identifica com essa individualidade imaginária, algo contraditório com outras identificações semelhantes, algo que de outro modo, apenas em sonhos, haveria logrado estatuto de natureza. A paixão pela literatura é também uma maneira de reconhecer que cada um somos muitos e que dessa raiz oposta ao senso comum em que vivemos brota o prazer literário.
Fernando Savater. Esse texto trata de um conceito importante da teoria da literatura, o conceito de catarse. De acordo com o autor, pode-se definir catarse como o processo que afeta o leitor no sentido de liberar emoções reprimidas. Gente, se vocês procurarem lá no dicionário o significado da palavra catarse, significa purificação dos sentimentos. Sabe quando vocês estão fazendo uma coisa que vocês gostam muito? Ou vocês estão comendo uma comida favorita? Ou vocês viram a pessoa que vocês amam, mas que estava muito tempo longe? E aí você sente uma emoção tão grande que você até suspira, parece que todos os seus sentimentos bons, eles fluem de repente, e você sente tudo ao mesmo tempo e ainda assim sente uma leveza. Isso é uma catarse. Isso é uma purificação dos sentimentos. Quando às vezes você não consegue nem descrever de tão boa que é a sensação daquele momento, daquela circunstância. E a catarse ela é tão importante e ela é tão interessante que a gente vive ela o tempo todo, mas não fala dela. A gente não, né? Tipo assim, isso é uma catarse. A gente não fala disso o tempo todo, mas ela existe na literatura, ela existe na gramática por um motivo, ela existe até na psicologia. Tem um termo que chama catarse, que explica quando um paciente ele se encontra, ele consegue colocar para fora os sentimentos bons que nem ele sabia que tinha. E aí ele cresce, ele evolui, ou ele melhora de algum sintoma, sei lá, de alguma ansiedade, alguma coisa assim, e ele fica bem. Isso também chama método catártico, então a pessoa ela tem uma catarse. É uma purificação dos sentimentos. Eu, por exemplo, sinto muito catarse quando eu vou ver pôr do sol. Parece assim, é uma outra energia, muito bom, eu adoro. Isso é catarse, tá bom? Catarse, purificação dos sentimentos, ou liberação de sentimentos reprimidos, que é a letra D de dado. Ok? 4, letra D. Última, porém não menos importante. Um boi vê os homens, tão delicados, mais que um arbusto, e corre de um para o outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente, falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves por vezes. Espantosamente graves, até sinistros, coitados, dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos, e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles, há pouca montanha. E que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. Tem, talvez, certa graça melancólica, um minuto, e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido, vazio interior que os tornam tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos, desejo, amor, ciúme, que sabemos nós, sons que despedaçam e tombam no campo, como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disso, é ruminarmos nossa verdade. Carlos Drummond de Andrade, importantíssimo poeta do modernismo, importantíssimo poeta brasileiro. O poema de Drummond procura ver os seres humanos de um ponto de vista não humano. Se fizermos uma correlação entre a construção desse texto e a própria literatura, podemos perceber na literatura a capacidade fundamental de... O que a literatura faz? Ela desloca a perspectiva do leitor. Então, o que é deslocar? Ela tira dali e leva para outro lugar, para outro ambiente, para outro contexto. Então, a literatura ela tem essa função, né, de deslocar o leitor dali. Ela apresenta a ele várias culturas, ela apresenta a ele conhecimento de mundo, ela apresenta ao indivíduo questões psicológicas, questões sociais. Então, a literatura ela faz isso o tempo todo, ela desloca, ela tira a gente da zona de conforto e nos leva para outro patamar, para outro endereço. E é isso que a literatura faz, é um convite
a felicidade. Ok, meus amores? Acabou. Por hoje é só. Qualquer dúvida, estou de plantão. E quem não fez ainda, por favor, manda foto da sua atividade pronta. Ok? Beijo de luz. Estou com saudades. Se cuidem.